Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Clube do Eco. Santos Souza, sou Fellow em Ecocardiografia Pediátrica e esta é uma apresentação como parte do programa de Fellow em Ecocardiografia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O assunto de hoje ele é intitulado Transposição das Grandes Artérias. Bom, então a transposição das grandes artérias, a TGA, é uma anormalidade do grupo das conotroncais, né, no qual a aorta ela tem origem no ventrículo direito, enquanto que a artéria pulmonar se origina do ventrículo esquerdo. Isso resulta no que se chama de discordância ventrículo-arterial. Essa anomalia ela pode ocorrer isoladamente ou em associação com outros defeitos cardíacos, como iremos ver a seguir. A incidência ela é de aproximadamente 31,5 a cada 100 mil nascidos vivos e é dita como o 10º defeito cardíaco congênito mais comum e a segunda lesão cianótica mais comum depois da tetralogia de Fallot. Ela afeta mais comumente os homens do que as mulheres, numa proporção superior do que 2:1. A etiologia ela é desconhecida, mas há uma causa genética provavelmente associada à maioria dos casos, e também há fatores ambientais implicados, que são associados, por exemplo, ao diabetes materno ou ao uso do ácido retinóico. A TGA, ela é classificada em 2 grandes grupos, né? Então, ela pode pertencer ao grupo das transposições simples, em que basicamente eu tenho o septo interventricular íntegro, sem estenose pulmonar. E aí entram as TGAs, que são associadas com FOP, CIA e canal. Já no grupo das TGAs complexas, a associação estenose pulmonar infundibular, pelo menos em 1/3 dos casos, e anomalias do arco aórtico, como, por exemplo, associação com coarctação. Então, na TGA simples ou TGA com septo ventricular íntegro, a forma mais comum é aquela associada a citos sólitos com concordância atrioventricular e discordância ventrículo-arterial. Então, a aorta normalmente está posicionada anterior e à direita da artéria pulmonar. Existem outras variações, né, em que a aorta ela pode ser diretamente anterior à pulmonar ou estar lado a lado com a mesma. Ainda na TGA, como já foi comentado, a gente tem associação com o canal, com o FOP e a CIA, né? Então, a maioria dos pacientes com TGA apresenta persistência do canal arterial ao nascimento. O forame oval também pode estar patente ao nascimento, mas ele pode ser pequeno ou ausente. Isso resulta em cianose grave devido à falta de mistura atrial. Nos casos, então, de transposição simples, o forame oval, a comunicação interatrial, eles devem ser considerados restritivos se eles medirem menos do que 4 a 5 milímetros, né? Ou quando apresentarem uma restrição do fluxo observado ao Color Doppler. A presença de uma lâmina da fossa oval também espessa e pouco móvel também é um marcador de restrição de mistura interatrial. Então, o que acontece, né? A investigação da presença, da magnitude, do tipo de fluxo que passa pelo canal, né, deve ser avaliado em relação ao grau de mistura. Pacientes com transposição simples, que saturam pouco e têm sinais de restrição ao exame ecocardiográfico, eles mostram sinais de restrição à mistura intercirculatória e necessitam de infusão de prostaglandina de forma imediata. Já no grupo das TGAs complexas, né, que são aquelas que são associadas a CIV, estenose infundibular pulmonar e a anormalidades no arco aórtico, a CIV ela está presente de 40% a 45% e é possível observar as CIVs do tipo perimembranosa, muscular e do tipo defeito canal atrioventricular, que são chamados de entrada, ou septal de saída, que são aquelas duplamente relacionadas.
Em relação àquelas que se associam com estenose pulmonar infundibular, existem diferentes mecanismos de obstrução ao fluxo de saída pelo ventrículo esquerdo, né? Ou então, mais do que um mecanismo, ele pode estar presente. Então, na imagem, a gente vê alguns desses mecanismos de anel ou membrana subpulmonar, hipertrofia septal difusa, presença de CIVs associadas, desvio do septo posterior, né, do septo conal, e o conhecimento da anatomia dessas obstruções e das vias de saída, elas são extremamente importantes, porque isso dita o manejo cirúrgico. E a outra associação nas TGAs complexas são as associações com anomalias do arco aórtico. E aqui são associados as coarctações que podem ocorrer de forma pré ou pós-ductal. Então, quando a gente fala em TGA, também é importante saber a anatomia das artérias coronárias, visto que a maioria dos pacientes se submete à operação de troca arterial, e isso requer a translocação das artérias coronárias para a neo-aorta. E embora a origem e o trajeto proximal das artérias coronárias sejam variáveis, elas se originam dos seios coronários que estão voltados para a válvula pulmonar em quase todos os casos. O seio coronário voltado para a raiz pulmonar, ele é classificado de acordo com a localização espacial. Então, a maioria dos pacientes em que a válvula aórtica ela é anterior e à direita da válvula pulmonar, os seios eles são então voltados para a válvula pulmonar. Então, existe um seio que ele é mais anterior e à esquerda e outro que é dito mais posterior e à direita. Quando a válvula aórtica ela é diretamente anterior, os seios eles são voltados basicamente para a direita e esquerda. E quando os grandes vasos estão lado a lado, eles são denominados de posterior anterior. Bom, aqui há uma representação dos 8 principais padrões anatômicos das artérias coronárias na transposição das grandes artérias, sendo que o padrão mais comum é esse assinalado, né, em que a artéria descendente anterior esquerda e a artéria circunflexa esquerda, elas se originam do seio voltado para o seio voltado para a direita, né? Para a esquerda, enquanto que a artéria coronária direita é originada para o seio que está à direita. Isso aqui é presente em aproximadamente 65% dos pacientes, destacando-se que quando existe um padrão de artéria coronária intramural ou única, isto está associado a um risco aumentado de morte em paciente submetido à correção anatômica, que são as imagens vistas em G e H. Agora, em relação aos aspectos ecocardiográficos, né? A ecocardiografia ela é o método de imagem de escolha nas crianças com TGA, e atualmente a maioria dos pacientes são encaminhados, né, para cirurgia cardíaca quase que exclusivamente com o diagnóstico ecocardiográfico. Então, uma descrição abrangente, detalhada sobre a anatomia cardiovascular e da adequação da correção cirúrgica é fundamental para o sucesso do tratamento. Além disso, é importante destacar que a ecocardiografia ela é frequentemente utilizada como principal método que guia a septostomia atrial com balão, né, o procedimento de Haskin. Então, aqui são pontos chaves do exame, né, do ecocardiográfico, e em todos os casos é necessário o exame anatômico e funcional completo, seja ele 2 ou 3D, com o Doppler colorido ou espectral. Então, aqui são elencados os elementos chaves, então deve-se descrever detalhadamente a anatomia segmentar, realizar a avaliação das conexões venosas sistêmica e pulmonares, deve-se avaliar o septo atrial em relação à comunicação interatrial, então descrever a sua localização, o tamanho, a direção e a velocidade do fluxo, né, por entre a CIA, e dessa forma medir o gradiente médio pelo fluxo transeptal. Deve-se fazer a avaliação dos apêndices atriais, excluindo a sua justaposição.
Também, avaliação da morfologia da válvula atrioventricular, descrever se há fenda, inserções anormais, se há estenose, regurgitação, se apresenta o straddling, e determinar também o tamanho e a função biventricular. Em relação à CIV, é preciso descrever se ela é única, múltipla, qual a sua localização, seu tamanho, se ela faz restrição ao fluxo e o sentido desse fluxo. Em relação às conexões ventrículo-arteriais, deve-se descrever qual a posição da aorta em relação à artéria pulmonar, o nível das válvulas semilunares, avaliar o alinhamento comissural, a determinação da presença e gravidade de obstruções na via de saída e, se presente, descrever o seu mecanismo. Além disso, avaliar a anatomia e função das válvulas semilunares, descrever se há estenose e regurgitação, determinar a anatomia da artéria coronária, avaliar o canal arterial, se ele é presente, qual o tamanho, qual o sentido do fluxo, e avaliar normalidades do arco aórtico, avaliar se há hipoplasia ou coarctação associada. Então, vamos ver agora imagens de TGA sem CIV. Então, é iniciado aqui com a TGA associado à CIA. Então, a avaliação da comunicação interatrial, ela é um dos componentes mais importantes da avaliação inicial de um paciente com transposição das grandes artérias. Então, após o nascimento, há um aumento normal do fluxo sanguíneo pulmonar. Isso resulta em um aumento também do retorno venoso pulmonar ao átrio esquerdo. Uma comunicação interatrial, ela resulta num shunt eficaz que ocorre da esquerda para a direita. Isso fornece um sangue oxigenado para a circulação sistêmica. Mas nos pacientes com uma comunicação pequena ou com aumento no átrio esquerdo, isso pode resultar em uma oclusão parcial ou total da lâmina, né, do forame oval, e isso dificulta a passagem de sangue oxigenado para o átrio direito. E é isso que resulta em cianose acentuada nos pacientes. Então, uma avaliação adequada da CIA, ela é realizada tanto pela avaliação de saturação, né, como pela avaliação ecocardiográfica do tamanho do gradiente de pressão médio, né, através do septo interatrial. Então, nos pacientes com cianose, com uma CIA pequena e com cianose, geralmente é feita a indicação do procedimento de Haskin, né? Então, sempre avaliar em relação a CIA tamanho, localização, a velocidade do fluxo e medir o gradiente médio. Então, aqui a gente tem um corte subcostal na topografia dos átrios, né, de um paciente com transposição das grandes artérias, em que é evidenciado um FOP restritivo. Já nessa outra janela, também é um corte subcostal na topografia dos átrios, de um paciente com transposição das grandes artérias, e é evidenciado aqui o procedimento de Haskin, também conhecido como atrioseptostomia por balão, que é uma intervenção cardíaca minimamente invasiva, na tentativa de se criar ou ampliar uma abertura entre os átrios do coração, utilizando um catéter por balão. Um pouco lentificado, né? Ainda na janela subcostal, após determinar a posição dos órgãos abdominais, né, no caso dos citos, do movimento de varredura do transdutor, a janela subcostal ela demonstra as conexões sistêmicas venosas do coração, o septo atrial e as conexões e alinhamentos atrioventriculares, né, e além dos grandes vasos. Então, à medida que o transdutor ele é medido posterior inferiormente para anteriormente, a artéria pulmonar ela é visualizada tendo origem no ventrículo esquerdo e bifurcando-se, né, em artérias pulmonares esquerda e direita. Já uma inclinação anterior adicional ao transdutor vai demonstrar a aorta, né, a partir da porção superior e direita do ventrículo direito, que é o que é evidenciado nessas duas imagens.
Então, aqui a gente tem um exame, né, ainda que em corte subcostal, então, demonstrando aqui a discordância ventrículo-arterial. Então, a imagem, a gente vê o fluxo partindo do ventrículo direito, né, e abrindo aqui, no caso, a aorta. Então, aqui a discordância ventrículo-arterial, né, em relação à aorta ventrículo, né. Ainda, né, na janela subcostal, a gente vê, é possível visibilizar os vasos em paralelos. Essa avaliação com relação a fluxo sanguíneo por Doppler também favorece informações essenciais sobre se há defeito atrial, ventricular, função valvar, se há obstrução às vias de saída e às funções das válvulas semilunares. Já a janela paraesternal, ela fornece informações anatômicas funcionais complementares. É possível observar o trajeto das grandes artérias, né, em que ambos os vasos eles podem ser visibilizados longitudinalmente no mesmo plano. E, assim, é importante destacar que, embora o trajeto paralelo da aorta em relação à artéria pulmonar seja o principal ponto, é importante reconhecer que isso não é exclusivo da transposição das grandes artérias, né? Por exemplo, uma disposição anatômica pode ser observado na dupla via de saída do ventrículo direito e também nos casos de transposição congenitamente corrigida das grandes artérias, né, a TCGA. Então, a vista paraesternal eixo longo, ela demonstra continuidade, pode demonstrar continuidade fibrosa entre as válvulas mitral e pulmonar, e a válvula aórtica, ela vai ser vista mais anteriormente em relação à pulmonar e também sustentada por um infundíbulo. Já no plano paraesternal eixo curto, ele é usado principalmente para determinar as relações espaciais entre as válvulas semilunares e os grandes vasos. Então, a orientação da aorta, né? A aorta, ela é vista principalmente mais anterior, né? E à direita aqui da artéria pulmonar. Também visibilizado nesse vídeo, né? Então, aqui é um corte paraesternal eixo curto, de um paciente com transposição das grandes artérias, em que é observada a válvula aórtica aqui mais anterior e à direita aqui relacionado à válvula pulmonar. Já nos casos de TGA com CIV, há uma associação entre TGA e CIV em mais ou menos 40%. Os tipos de CIV foram aquelas que já foram enumeradas. Existe uma variedade de nomenclaturas, né? Sendo a mais comumente utilizada por nós a de Anderson. Então, é avaliado se há uma CIV perimembranosa de mau alinhamento, ou muscular ou duplamente relacionada. O importante é avaliar o septo interventricular, delimitar as margens dessa CIV e excluir associações, como, por exemplo, com obstrução na via de saída, com coarctação, com prolapso das válvulas semilunares e com o straddling das válvulas atrioventriculares. Então, aqui a gente vê uma série de imagens no corte subcostal. A primeira é um corte oblíquo anterior subcostal, em que é visibilizado aqui, aqui o ventrículo direito, então aqui a válvula tricúspide, e por entre essa válvula não fica tão nítido, mas há aqui um straddling, né, do aparato da válvula tricúspide, né? As grandes artérias aqui não é, nessa primeira imagem, não são, as grandes artérias não são visibilizadas, tá? Já que nessa segunda imagem, também em corte subcostal, a gente consegue perceber
A discordância ventricular arterial, então, que o ventrículo direito, ele se relaciona com a aorta, enquanto que o ventrículo esquerdo é relacionado com a artéria pulmonar e é visibilizado aqui a comunicação interventricular. Em C, é a mesma disposição espacial, mas o que a gente vê aqui de diferente é um desvio aqui posterior do septo conal. Isso aqui resulta em obstrução em relação à via de saída. Também é visibilizada a mesma situação aqui em D. Né, aqui a discordância ventriculo-arterial, os vasos saindo de lado a lado, e aqui a CIV também de mau alinhamento, causando aqui uma obstrução em relação à via de saída. Então, aqui são as mesmas imagens vistas anteriormente, só que aqui com um color Doppler, né? A gente vê que o fluxo, ele sai aqui com um aliase, né, característico de obstrução em relação à via de saída. Então, aqui também imagens do nosso sistema. Ficou lentificado, não sei por quê. Mas é um corte subcostal, em que a gente observa os vasos saindo aqui em paralelo, a aorta saindo aqui do ventrículo direito e a pulmonar saindo aqui do ventrículo esquerdo. Também há aqui uma CIV com obstrução em relação aqui à via de saída. Bom, ainda na TGA com CIV, é importante a gente avaliar a janela supraesternal em relação a anormalidades que ocorrem no arco aórtico. Aqui nós temos dois vídeos, o primeiro deles, aqui é importante observar, aqui a aorta, né, saindo aqui um vaso, né, supraórtico. Então, a aorta aqui ela é visibilizada de forma hipoplásica e associada aqui com um canal de grande tamanho. Então, aqui é um caso de hipoplasia do arco aórtico com coarctação. Nesse segundo vídeo, a gente consegue visibilizar a desproporção que ocorre entre o diâmetro da aorta e da artéria pulmonar. Também, ambos os casos são do nosso serviço de pacientes com transposição das grandes artérias. Em relação às artérias coronárias, a gente consegue avaliar principalmente a partir das janelas paraesternais, né, e elas fornecem informações complementares, frequentemente obtidas também nas janelas subcostal e apical. Então, a vista paraesternal alta modificada do eixo curto, ela é utilizada para visibilizar a origem das artérias coronárias, e esse corte ajuda a gente a avaliar a raiz da aorta e, a partir dela, visibilizar a origem das artérias coronárias, a artéria coronária direita e esquerda, no caso da coronária direita, a partir do seio posterior. Também é importante avaliar se há um trajeto intramural de uma artéria coronária, porque isso está associado a um risco operatório aumentado em relação à correção cirúrgica, então é importante a identificação pré-operatória. Uma coronária intramural geralmente pode ser identificada como um vaso que tem origem a partir do seio coronário, a partir do seio de valsalva oposto, e próximo à comissura que está voltada para a válvula pulmonar, com um trajeto proximal paralelo entre a parede da aorta. Ou seja, a origem da maioria das artérias coronárias intramurais, ela é tangencial à parede da aorta. E por fim, aqui a gente tem a avaliação do canal arterial, né, visibilizado aqui num corte supraesternal. Então, aqui esse fluxo, a gente avalia que ele tem até um caráter mais bidirecional. Então, a presença de um canal, ele vai ser importante para a mistura entre as circulações sistêmica e pulmonar.
A orientação do canal paralelo ao eixo longitudinal do arco aórtico e da artéria pulmonar pode ser visibilizada através do corte supraesternal, né? Na maioria dos recém-nascidos com transposição, o fluxo ele vai ocorrer da artéria pulmonar para a aorta descendente, principalmente que ocorre durante a sístole, e da aorta para a artéria pulmonar durante a diástole. Em alguns pacientes, a resistência vascular pulmonar ela pode estar aumentada devido ao desenvolvimento anormal do leito vascular pulmonar, e nessa circunstância, o fluxo através do canal ele vai ser predominante da direita para a esquerda. Isso diminui o fluxo sanguíneo pulmonar efetivo e resulta em cianose grave. Eu trouxe aqui um quadro resumo que está presente no guideline da revista da Sociedade Americana de Ecocardiografia, quando ela aborda aspectos sobre transposição das grandes artérias. E ela dispõe aqui de forma resumida as principais janelas e as estruturas que são avaliadas em cada uma dessas janelas, né? Então, aqui no corte subcostal, tanto frontal quanto sagital, a gente avalia o septo atrial, as veias pulmonares, né, a relação da pulmonar com a aorta, a presença e a localização, né, de CIAs, né, as obstruções em relação à via de saída. No corte apical, tanto 4, 5 câmeras, a gente avalia as coronárias, as válvulas, né, o tamanho dos ventrículos, a sua função. No parasternal, a gente avalia a relação dos grandes vasos, a localização e o tamanho das válvulas semilunares. No supraesternal, ainda a relação das artérias, né, pulmonar e aorta, e também a anatomia do arco aórtico e da presença de canal arterial. Então, aqui só para finalizar, nós temos 10 perguntas, né, que a ecocardiografia deve responder em um paciente com transposição das grandes artérias. Então, a gente tem que saber qual a anatomia do paciente, saber se os vasos realmente estão em paralelos. Esse paciente, ele possui uma CIA, essa CIA, ela é restritiva? Qual tipo de septo o paciente tem? Tipo 1, 2 ou 3? É um septo que abaula para a esquerda, direita, ou ele é retificado? Qual a relação disso com o ventrículo, né? O ventrículo, ele é competente em relação a isso? Qual o tipo de CIV o paciente possui? Como são as vias de saída? Se existe obstrução a essas vias? Avaliar se há estenose em fundíbulo valvar, então, qual o tipo de mecanismo dessa estenose? Se existe proporção entre os vasos, né, entre a aorta e a pulmonar, se existe anormalidades entre o arco aórtico, então avaliar se tem hipoplasia, se tem coarctação e avaliar o canal. Essas são as referências utilizadas. Obrigada.